Graça e paz, queridos e amados irmãos. Sou o pastor Tadeu, pastor da comunidade evangélica Nova Aliança, uma comunidade evangélica independente, cujo objetivo é pregar a palavra de Deus e o evangelho de Cristo. Mais uma vez estou aqui para continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Gálatas. Eu gostaria de pedir aos irmãos desculpa, porque era para me ter postado esse vídeo nos dias passados, no dia de terça-feira. Não pude, precisei de ir no médico, né? Estava com um problema, uma dor muito forte no ombro direito, e isso me causou um probleminha. Eu tive que até me ausentar do meu trabalho secular. Então eu estou em casa, convalescendo dessa situação, né, desse problema, me recuperando dessa dor no ombro direito, mas Deus está no controle. E devido a essa ida no médico, no hospital, eu não pude fazer a live nesses últimos 2 dias. Então eu estou gravando esse vídeo para que a gente possa dar continuidade no nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, agradeço a Ti, ó Pai, por toda a oportunidade, por tudo que tem sido feito por nossas vidas, pela igreja. Peço ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, e que derrame sobre nós o Teu amor. Nos guarde, nos dá entendimento da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, amados, nós paramos ali no capítulo 1 do livro de Gálatas, e hoje nós vamos estudar um pouco do capítulo 2, do capítulo 3 e o capítulo 4. Nós vamos estudar esses 3 capítulos para entendermos um pouco mais da carta de Paulo aos Gálatas. Amém? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção e que nós possamos aprendermos juntos, né, esse texto, essa carta, e cujo objetivo é fazer com que você entenda melhor a palavra de Deus, né, de uma forma simples, de uma forma mais tranquila, e para te auxiliar na leitura da palavra e no entendimento da Bíblia. Amém? Que Deus possa estar te abençoando nesse dia. Amém? Então nós estudamos o capítulo 1 do livro de Gálatas, onde Paulo ele se apresenta, né, como apóstolo de Cristo, e fala para os Gálatas que o que está sendo feito ali naquele momento, que os judaizantes, outras pessoas que queriam implantar o judaísmo dentro da doutrina de Cristo, da doutrina cristã, eles estavam atrapalhando o entendimento do povo. Eles estavam querendo impor ao povo gentio, aos Gálatas, que estavam recebendo o evangelho ali naquele momento, algumas leis de Moisés. Eles estavam ali tentando mudar um pouco o ensinamento que Paulo tinha ensinado para os Gálatas, né? Querendo introduzir dentro do evangelho o judaísmo, né? E isso estava trazendo um desconforto para Paulo, uma confusão na cabeça dos Gálatas, né? E Paulo ele é obrigado a escrever essa carta, porque ele recebeu a carta dos líderes da igreja da Galácia, e Paulo ele teve que escrever essa carta para orientar os membros da igreja da Galácia sobre esses homens que estavam pervertendo ou mudando o evangelho que Paulo tinha pregado. Por isso Paulo ele diz ali na sua carta, no versículo versículo 6, ele diz assim, do capítulo 1, dizendo assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho que na realidade não é evangelho. Ocorre que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo é obrigado a escrever essa carta para os Gálatas. Só que esses judaizantes, esses homens que estavam querendo perverter o evangelho de Cristo, eles estavam levantando questões em relação a Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo ele não tinha autoridade nenhuma para pregar, né?
E Paulo, na sequência do capítulo 1, Paulo diz que ele foi chamado por Deus, né? Deus deu a ele essa incumbência, e que ele foi se encontrar com os discípulos, e ali no encontro com os discípulos de Jesus, né, com Pedro, Tiago e João, esses discípulos concordaram, apoiaram Paulo na sua empreitada de pregar o evangelho aos gentios, enquanto ele iria pregar o evangelho enquanto Pedro, Tiago e João iria pregar o evangelho para os judeus. Então Paulo recebe ali um fortalecimento desses três apóstolos que andaram com Jesus, dizendo para Paulo o seguinte: olha, Paulo, em outras palavras, estavam dizendo assim: Paulo, vá com Deus, Deus te abençoa na pregação aos gentios. Enquanto nós vamos pregar o evangelho para os judeus, você vai pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que não são judeus. Então Deus vai te abençoar nesse trabalho. Então no capítulo 2 nós vamos começar a ler sobre essa situação, né? E aqui no capítulo 2, Paulo diz que depois de 14 anos, olha só, Paulo, depois de 14 anos pregando pelo mundo, ele vai a Jerusalém. Lá em Jerusalém ele encontra com Pedro, Tiago e João, onde eles conversam sobre isso. Há um entendimento dos discípulos que andaram com Jesus naquela época, e que a obra de Paulo também era genuína, era verdadeira, e que o trabalho que Paulo estava exercendo, ele tinha autoridade espiritual do próprio Cristo. Provavelmente Paulo deve ter contado para os discípulos de Jesus, para Pedro, Tiago e João, o que ocorrera com ele no caminho de Damasco, né? A visão que ele teve de Cristo e o período que ele ficou ali na casa de Barnabé, aprendendo o evangelho de Jesus Cristo, tendo entendimento da palavra de Deus, né? E depois daquele momento ele saiu e foi pregar o evangelho em vários países, em várias cidades ali, pregando o evangelho e implantando igrejas, enquanto os discípulos ficaram em Jerusalém, né, ministrando a palavra de Deus, o evangelho para os próprios judeus. Então nesse momento Paulo ele vai até encontrar com Pedro e com Tiago e João, e ali eles sentam para conversar. E no capítulo 2 justamente é o que é relatado, e Paulo diz que sobre a prática judaizante, do que alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam fazendo na Galácia, estavam atrapalhando o trabalho dele. E aí ele diz: olha, eu fui me encontrar com Pedro, Tiago e João, eles me autorizaram, eles viram que a obra de Deus é assim também para os gentios, para aqueles que não são judeus. Deus também chamou quem não era judeu para ser o seu povo. E aí ele recebe a bênção também dos apóstolos de Jesus, né? E com isso ele também tem a mesma autoridade de apóstolo, porque ele recebeu também o evangelho de Jesus Cristo. Ele não recebeu, ele vem dizendo no capítulo 2 que ele não recebeu de ninguém, de homem nenhum pregou para ele o evangelho, mas o próprio Cristo em revelação. Cristo revelou para Paulo o que ele deveria fazer, revelou para ele o evangelho. Então, enquanto os 12 discípulos de Jesus receberam o evangelho de Cristo em vida aqui na terra, Paulo recebe o evangelho de Cristo em glória. Cristo já tinha subido para a glória, já estava na glória com Deus, estava lá no céu com o Pai, e de lá ele recebeu, Paulo recebe diretamente de Cristo as orientações e o entendimento da palavra de Deus, e também se torna um apóstolo. Ele está dizendo aqui na carta que ele fala assim, que ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, a não ser de Cristo, do próprio Deus. Ele recebeu por revelação. Foi revelado para Paulo o que Paulo deveria fazer, aonde ele deveria ir, o que ele deveria pregar e a quem deveria pregar. Então Paulo também, ele é colocado como um dos apóstolos, embora os judaizantes não quisessem aceitar, mas os próprios discípulos de Jesus aceitaram, e o próprio Cristo o incumbiu dessa missão e o tornou apóstolo. E é isso que ele relata aqui no capítulo 2 da carta aos Gálatas, né? E ele diz algumas coisas aqui. Olha só que interessante, o que ele fala no versículo 6 do capítulo 2 da carta aos Gálatas. No capítulo 2, versículo 6,
Ele diz assim, ó, quanto aos que pareciam influentes, ele está dizendo ali de Pedro, Tiago e João, quanto aos que pareciam influentes, os que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos. Os incircuncisos eram os gentios, ok? E assim como Pedro, aos circuncisos, pois Deus que operou por mim, por meio de Pedro, como apóstolo, aos circuncisos, quer dizer, aos judeus que eram circuncidados, também operou por meu intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei em fazer. Então aqui, claramente, Paulo está dizendo que eles concordaram, eles entraram em acordo ali, foi revelado para eles que Paulo iria cuidar dos gentios, dos que não eram judeus, e Pedro, Tiago e João iriam cuidar dos circuncisos, ou dos judeus, né? E aqui no versículo de número 11, tem uma das grandes situações que aconteceu quando Paulo encontra com Pedro, Tiago e João, que foi quando Paulo repreende a Pedro. Repreende a Pedro em que sentido, pastor? Quando Pedro estavam ali sentados, né, com João, com Paulo, Paulo veio com uma comitiva, com algumas pessoas com eles que não eram judeus, né, e se assentou ali para conversar, porque não era permitido aos judeus se assentar e se associar com quem não era judeu. Mas como Paulo veio, Paulo era judeu e trouxe essa mensagem que Deus tinha dado a ele a incumbência de pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, Paulo trouxe consigo alguns discípulos deles que se tornaram seus discípulos e estavam também pregando a palavra de Deus, mas que não eram judeus. E naquele momento ali, eles sentaram para comer, e ali estavam conversando, né? Quando chega Tiago com os seus discípulos também. O Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, né? Chega com a sua comitiva também ali, com seus discípulos, e quando eles estão chegando, Pedro vê Tiago chegando com a sua comitiva, e o que ele faz? Ele sai do meio dos gentios, juntamente com os seus discípulos, que cada um ali tinha 1, 2, 3, 4, 10 discípulos ali que o ouviam, que eles estavam ensinando. Então Pedro está ali sentado no meio com Paulo, no meio dos judeus e também dos gentios, mas quando ele vê Tiago chegando, ele se levanta e vai para um lugar separado para continuar a sua refeição. E aí Paulo olha para aquela situação e chama a atenção de Pedro. Fala assim, olha, você é judeu, mas está agindo como gentio. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que é contrário. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 11, olha só a situação para que eu possa explicar melhor para vocês. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastaram-se e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, quer dizer, estavam temendo o que os judeus iriam falar deles, né? E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Até o discípulo que estava com Paulo ali se deixou levar. Então, ele teve esse mesmo comportamento. Então, Paulo diz o seguinte, olha, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar um gentio a viver como judeu? Nós, judeus de nascimento e gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim como nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, você estava comendo aqui junto com a gente, judeu e gentio, todo mundo junto. Só porque chegou o pessoal de Tiago, agora você está se afastando? Isso está errado.
Porque tanto judeu como gentil foram chamados por Deus, foram chamados por Cristo. Então por que você continua a praticar? Você, com essa atitude, Pedro, você está dando fortalecimento aos judaizantes. Você está dando autoridade aos judaizantes para que eles continuem a pregarem um outro evangelho que não é o evangelho que Cristo pregou para mim e para você. Então, quando Paulo toma essa atitude, né, diante de todos ali, chama a atenção de Pedro, né, falando: olha, você está tomando uma atitude errada, e é contra isso aí que eu estou combatendo, é contra isso que eu tenho lutado lá na Galácia, contra esse tipo de comportamento dos judeus. E aí ele está dizendo: olha, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Fazendo isso que você está fazendo, você não vai ser justificado por Deus. Isso aí não vai ser não tem justificativa diante de Deus. E aí, durante o capítulo, na sequência do capítulo 2, agora a partir do capítulo 3, Paulo vai fazer aqui algumas comparações para que fiquem claro para os Gálatas, né, o porquê desse tipo de comportamento. Por que isso não pode acontecer? E ele vai tomar ali por explicação fé e obediência à lei. Ele vai dizer: por que temos que andar pela fé e não em obediência à lei? Ele vai dizer, ele vai fazer um comparativo. Logo depois ele vai fazer um comparativo de Sara e Agar. Ele vai fazer também um comparativo sobre a questão de Cristo e Abraão. Ele vai fazer uma demonstração aqui, né, da palavra de Deus. Ele vai mostrar de forma exemplar, né, dando exemplos dentro da própria carta, como é que nós temos que a fé, ela é maior do que a lei, tá? Ela é superior à lei. Então aqui, a partir do capítulo 3, ele vai falar sobre a fé e a obediência, e ele diz assim, a partir do versículo 2, do versículo 1: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Quem foi diante dos seus olhos que Jesus, não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto e crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Aí Paulo começa a fazer indagação em cima de Gálatas, dos Gálatas, começa a perguntar para eles algumas coisas que em relação à fé e em relação à lei. E aí ele vai fazer a pergunta. E como nós já lemos as respostas, já temos as respostas, olha o que Paulo diz. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o evangelho, que receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Então ele está dizendo: gostaria de saber uma coisa: foi pela prática da lei ou pelo Espírito Santo que vocês receberam a fé? Foi praticando leis que vocês tiveram fé, ou foi pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, que vocês receberam a sua fé? Que vocês acreditaram que Cristo era Filho de Deus? E ele não para por aí. Ele está dizendo o seguinte: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês começaram bem, acreditando, vocês começaram pela fé, acreditando em Cristo Jesus, mas agora está querendo o quê? Fazer as coisas mediante a lei? Vocês agora querem praticar a lei para acharem que são justificados diante de Deus, são justos diante de Deus? Vocês começaram bem, mas agora está indo para o caminho errado. Então voltem para o caminho certo, que foi pela revelação do Evangelho e pela fé em Cristo Jesus que vocês estão indo bem, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém vai ser justificado. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. E ele continua dizendo aqui: olha, será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá do seu Espírito opera milagres entre vocês e realiza as coisas pela prática da lei ou pela fé pela qual receberam a palavra? Então ele está dizendo aqui: olha, os milagres que estão acontecendo entre vocês, é porque vocês estão obedecendo à lei? Não, é porque vocês receberam o Evangelho, e pela fé em Cristo Jesus é que está acontecendo esses milagres na vida de vocês. Não é porque vocês estão obedecendo à lei. Paulo ainda dá mais uma outra chamada de atenção nos Gálatas. Aqui, a partir do versículo 6, ele diz assim: olha, considere o exemplo de Abraão. Aí ele vai usar o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé, né, como exemplo de justificação pela graça.
Ele está sendo justificado pela fé ali, e não pela prática da lei. Ele está dizendo o seguinte, olha, considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Abraão não precisou obedecer lei, ele precisou apenas de crer. E por Abraão crer na palavra de Deus, crer no que Deus estava determinando, na promessa de Deus na vida dele, por ele ter crido, ele recebeu a justificação. Ele foi justificado diante de Deus. Não foi por obediência à lei. Sabe por que não foi por obediência à lei? Porque antes da lei aparecer, Abraão já tinha recebido a promessa de Deus. Abraão, ele foi justificado pela fé. A lei veio depois de Abraão, a lei veio com Moisés. E Abraão veio antes de Moisés. Então, quando Deus promete a Abraão, olha o que Deus diz a Abraão, olha só, no versículo 8, ele está dizendo Paulo está explicando para os Gálatas, olha só. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, olha, a gente ia ser justificado pela fé. Olha lá, antes da lei, olha o que Deus diz a Abraão, olha, os gentios também serão justificados, olha só. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, porque por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Então, quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele não faz uma promessa somente para os judeus. Ele fala o seguinte, olha, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Não era só a nação de Israel, mas era todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão. Só que Abraão até ali não tinha obedecido lei nenhuma, porque Deus ainda não tinha dado lei para as pessoas. Não tinha dado lei para o povo de Israel. A lei só veio depois do cativeiro do Egito, através de Moisés. E Abraão veio antes de Moisés, bem antes de Moisés. Então, só para você ter ideia, o povo ficou cativo no Egito 430 anos. E muito antes do povo de Israel ficar cativo no Egito, Abraão já tinha existido, já tinha passado pela terra, e Deus já tinha feito a promessa para Abraão. Depois a promessa foi para o seu filho Isaque, depois foi para o seu neto Jacó, para de Jacó gerar as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel gerar a nação de Israel. Então olha para você ver, a promessa veio pela fé, não pelo cumprimento da lei. A lei veio depois. A obediência veio depois. A lei veio depois da fé. A obediência à lei veio para depois. Então ele está dizendo, olha, no versículo 10, no versículo 9: assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Versículo 10: já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito é aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas? Ele está dizendo o seguinte, olha, quem pratica a lei é amaldiçoado. Mas por quê? Aí você me pergunta, pastor, mas não foi Deus que deu a lei para o povo de Israel? Sim, Deus deu a lei para o povo de Israel, mas agora já não havia mais necessidade do povo para cumprir as práticas da lei, porque Cristo já tinha vindo. Porque olha só, vamos explicar, vamos entender um pouquinho da questão da prática da lei. Deixa eu explicar para vocês. Antes da vinda de Cristo, e Paulo vai explicar isso no capítulo 3, tá? E no capítulo 4, antes da vinda de Cristo, Deus dá uma promessa para Abraão. Abraão crê nessa promessa e ele crê pela fé. Então, depois que Deus faz essa promessa para Abraão, vem Isaque, vem Jacó, vem as 12 tribos de Israel que são escravizadas no Egito, né? Eles são escravizados no Egito depois da morte de José e do novo faraó que vem no lugar do faraó que deu autoridade para José governar o Egito. Então aí passa esse governo, José morre, o faraó morre, e vem um outro faraó. O filho desse faraó não conheceu José, então escravizou o povo do Egito. Então o que acontece? Deus tira o povo do Egito através de Moisés e leva o povo, separa esse povo para o deserto para servir a ele como povo e Deus ser o Deus desse povo. E o que acontece?
Deus dá algumas leis para esses homens, né, para a nação de Israel, para que eles pudessem começar a servir a Deus como povo. Para que Deus pudesse abençoar esse povo, eles tinham que cumprir algumas leis. Então aqui, a partir do versículo de número 3, do capítulo 3, se eu não me engano, ele vai fazer a diferença entre a fé e a lei, né? No primeiro momento aqui até o capítulo 14, ele vai falar sobre a lei e sobre a fé. Então ele está dizendo ali, olha, antes da lei, Moisés veio para receber a promessa. Só que nesse período que o povo estava no deserto, Deus teve que criar as leis para que o povo, através do sacrifício de animais, os seus pecados fossem perdoados por Deus. Então, nesse período, a lei é que guardava o povo de Israel, porque Deus estava preparando o povo de Israel através da lei, da obediência à lei, para que o povo começasse a entender que Deus era seu Deus e que ele era um povo separado por Deus, para servir a Deus. E até a vinda de Cristo, o povo estava debaixo da obediência à lei. Só que aí, a partir do versículo 15, Paulo vai dizer que até aquele momento, a lei foi tutora do povo de Israel, é a lei que guardava o povo de Israel, porque se você pecasse, você levava um animal diante do sacerdote, o sacerdote sacrificaria aquele animal animal representaria a pessoa, né, os pecados daquela pessoa. Então aquele animal ele era sacrificado, o sangue era derramado e o perdão dos pecados daquela pessoa eram expiados, eles eram absolvidos. Então, quando no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: olha, até antes de Jesus vir, todos estavam todos debaixo da lei de Deus. Só que diante da lei de Deus, nenhum homem conseguiu cumprir a lei 100%. Ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus 100%. Porque acertavam algumas coisas, erravam em outras. Então ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus dada por Moisés 100%. O único que veio e conseguiu cumprir essa lei foi Jesus Cristo. Cumpriu toda a lei. E além de cumprir toda a lei, coisa que nenhum homem havia conseguido cumprir até o momento, Cristo cumpre a lei e ele se torna o próprio sacrifício da lei. Como assim? Cristo se torna... Você lembra que eu falei que o povo de Israel, quando eles pecavam, eles traziam um animal para ser sacrificado a Deus, para que o seu sangue fosse derramado e os seus pecados fossem perdoados? Pois é, Cristo fez o papel desse animal. Por isso que ele diz que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, para que toda a humanidade fosse redimida, fosse reaproximada diante de Deus. Que todo o pecado da humanidade fosse pago através de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo ele não morreu de acordo com como faziam antes, pegavam um animal, cortavam o seu pescoço, partiam o animal no meio, tiravam uma perna, tirava o fígado, tirava o peito do animal, colocava ali no fogo, no altar de sacrifício para ser queimado. Não foi dessa forma. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício humano. E como é que foi esse sacrifício? A prisão na cruz. Ele foi pregado na cruz. Esse foi o sacrifício. E quando Cristo morre, pagou os pecados da humanidade, assim como eles matavam um animal e o sangue daquele animal escorria, e os pecados da pessoa eram perdoados através do sangue daquele animal, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que a humanidade fosse perdoada dos seus pecados, Cristo foi o sacrifício para toda a humanidade. Então Cristo fez o papel daquele animal que era sacrificado pelo pecado do povo judeu. Só que Cristo veio para servir de sacrifício para toda a humanidade, que veio antes de Jesus, que estava ali na mesma época de Jesus, e da humanidade que viria após a morte de Cristo. Por isso Cristo hoje é nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu para que nós tivéssemos a vida eterna, recebêssemos o favor da graça. E por isso hoje não é mais necessário, Aí, é isso que Paulo estava explicando para os Gálatas. Por isso agora, Gálatas, não é mais necessário vocês viverem nas práticas da lei.
como circuncidar, que era o que pegava mesmo a circuncisão, ao 8º dia, todo menino macho nascido ao 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Entendeu? Então, por isso é que Gálatas, que Paulo pregou essa palavra aos Gálatas, e já não tinha mais necessidade disso, não tinha mais a necessidade deles estarem obedecendo essas leis, porque Cristo era já o sacrifício, e agora não era mais necessário obedecer à lei, porque Cristo já obedeceu todos os mandamentos da lei, e foi o sacrifício para perdão dos pecados de todos. Não tinha mais necessidade de vocês ir lá prestar sacrifício no templo, porque Cristo foi o seu sacrifício. E aí Paulo continua dizendo sobre a questão de serem filhos de Deus, né, ou filhos de Abraão, né, porque os gentios, os judaizantes diziam que para ser filho de Abraão você tinha que ser circuncidado, você tinha que cumprir algumas leis, tinha que ser cumprir algumas leis judaicas, né? E com a vinda de Cristo essas leis foram abolidas, não tinha mais necessidade dessas leis serem obedecidas. E era isso que Paulo estava tentando mostrar para os Gálatas, entendeu? Então era essa a questão do capítulo 2, capítulo 3 e do capítulo 4. Pois então, diante dessa situação, agora Paulo ele fez uma comparação da lei e da promessa, aqui a partir do versículo de número 15, né? A promessa veio antes da lei, né? E ele vai dizer aqui no versículo de número 17, ele diz assim: olha, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois de quê? Depois da promessa. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Isso que eu disse para vocês. Então a promessa veio antes, a lei não invalida a promessa. A lei não invalida a promessa, né? Pois a herança depende da lei, que já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Aí Paulo vai dizer, por que foi criada a lei? Olha, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem seria feito, que se referia à promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ele está dizendo o seguinte: olha, a lei foi criada porque Cristo ainda não tinha vindo, porque quando Deus diz assim, ó, farei do seu descendente uma grande nação, da sua descendência uma grande nação. E quem era essa descendência de Abraão? Era Isaac? Era Jacó? Não, era Cristo. Era Cristo. Quando Deus fala assim, farei da tua descendência uma grande nação, ele não estava falando do seu filho Isaac, ele não estava falando do seu neto Jacó, mas ele estava falando de Cristo, porque veria da descendência de Abraão, que seria o herdeiro da promessa, cuja toda a terra seria abençoada. Então toda a terra seria abençoada através de quem? Do sacrifício de Cristo. Então Cristo veio, e é isso que ele está dizendo, olha, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de um anjo, pelas mãos de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. A lei ali serviu como tutora, para manter o povo no caminho certo. A lei foi colocada para que as pessoas se mantivessem na presença de Deus, para que a promessa viesse sobre as pessoas, através do que? Da promessa de Abraão. Mas era necessário as pessoas obedecerem, era necessário os israelitas obedecerem à lei, para que a promessa fosse cumprida. Então eles tinham que obedecer. Quando veio aquele de quem Deus prometeu a Abraão, que era Jesus Cristo, que veio cumprir a promessa, então já não tinha mais necessidade do cumprimento da lei, porque Jesus já tinha vindo. E é isso que Paulo vai dizer na sequência, olha só, no versículo 20. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse
conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então ele está dizendo, se a lei fosse, se o propósito da lei fosse para justificar vocês teriam sido salvos mediante a lei, mas a lei não veio para vocês serem justificados, veio por causa das transgressões que vocês estavam praticando, dos erros que vocês estavam cometendo. E aí ele continua, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé de Jesus Cristo, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou não estamos mais sob o controle da lei. E aí agora sim, ele está dizendo agora quem é filho de Deus? Aí ele vai explicar, não é só o judeu que é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, porque todos nós estamos debaixo da graça, debaixo da fé. Da fé de quem? A fé em quem? Em Cristo Jesus. Por isso, você tendo fé em Cristo, você não é mais um gentio, você agora passa a se tornar um filho de Deus, porque você crê em Jesus Cristo. E ele vai dizer isso, olha, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante quem? A fé em Cristo Jesus. Pois os que foram em Cristo batizados, em Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. É o que eu disse. Se agora você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não precisa mais obedecer lei judaica nenhuma. Você apenas se tornou filho de Deus mediante a fé em Cristo. É isso que Paulo estava dizendo para os Gálatas. Não precisava de você circuncidar seu filho. Não precisava de você se sentar separado dos gentios. Não precisava de você ter que lavar as mãos 7 vezes para comer. Não tem necessidade dessas práticas. Não tem necessidade disso. Porque Cristo já veio cumprir a lei e foi sacrifício por nós de uma vez por todas. Então não devemos mais ser praticantes dessas leis, porque ela teve o seu propósito até a vinda de Cristo. Depois que Cristo veio, a lei cessou. A prática da lei cessou. Não tem mais necessidade de cumprir a lei mosaica, né? E aí ele diz assim, a partir do versículo de número do capítulo de número 4, ele vem: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele é sujeito aos guardiões e administradores até que o tempo determinado do seu pai. Assim que nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele está dizendo, olha, antes da vinda de Cristo, todos nós estávamos debaixo da obediência da lei. Quando veio Jesus Cristo, agora acabou a lei. Agora nós obedecemos a Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, né? E Paulo estava tão preocupado com essa questão que eles estavam falando lá dos judaizantes, tentando mudar a cabeça dos gálatas, que Paulo ficou tão preocupado que ele diz o seguinte: olha, antes, quando vocês conheciam a Deus, eram escravos daqueles por natureza não são deuses. Então, quer dizer, as práticas que os gálatas tinham de adorar falsos ídolos, eles estavam ali sendo escravizados. Agora Paulo apresentou Jesus Cristo para eles, que eles tinham que ter fé apenas em Cristo, e aquela escravidão daqueles ídolos, daquela idolatria, eles não tinham mais a necessidade de estar cultuando aqueles deuses, né? E aí ele continua no versículo 9: mas agora, agradecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços para com vocês tenham sido inúteis. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vocês agora estão voltando àquelas práticas novamente. Vocês estão voltando para ser escravizados por aqueles ídolos, por aquelas leis que hoje não precisam ser cumpridas.
Então, eu estou preocupado com vocês, porque tudo que eu falei para vocês, vocês estão voltando a praticar aquelas velhas obras que vocês foram libertos no começo. Vocês entenderam a pregação do Evangelho, começaram a se libertar dessa maldição, vocês estavam se libertando dessa idolatria, mas com esse tipo de comportamento vocês estão voltando à mesma prática idólatra que antigamente vocês praticavam. Essa era a preocupação de Paulo com os Gálatas, que estavam obedecendo à cabeça dos judaizantes. E aí Paulo está dizendo isso para os Gálatas: não voltem não voltem a essas práticas, senão vocês vão estar voltando para as práticas antigas. E o Evangelho puro e simples e abençoado por Deus que eu estou pregando para vocês, vocês estão deixando de lado. Vocês estão voltando a ser escravos novamente. E é isso que Paulo, e ele vai dar mais um novo exemplo, né, aos judeus, aos Gálatas ali. Ele vai pegar um outro exemplo aqui a partir do versículo, no versículo 17. Olha o que ele diz no versículo 17 do capítulo 4. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. O que era a intenção dos judaizantes? É fazer com que os Gálatas obedecessem à lei judaicas, para que esses homens fossem colocados como os bambambãs, como se eles fossem colocados como os discípulos, como os apóstolos de Jesus Cristo. Então eles estavam querendo colocar o povo de Gálatas, da Galácia, debaixo de uma lei que não precisava ser obedecida, para que eles tivessem controle sobre eles, né? E dentro desse controle, o que significava esse controle? Eu determino o que vocês têm que fazer. E Paulo está dizendo que isso não era mais necessário, que apenas a fé em Cristo Jesus era suficiente para que eles fossem justificados diante de Deus, tivessem sobre eles a justiça de Deus. Era isso que Paulo está dizendo. E para finalizar aqui o capítulo 4, Paulo pega o exemplo de Agar e de Sara. As duas eram esposas de Abraão, mas só que Agar teve um filho de Abraão e Sara também teve um filho de Abraão. Só que a promessa de Deus feita a Abraão não foi sobre o filho que Agar teve, mas sobre o filho que Sara haveria de ter. Então, quando ele vai dizendo aqui, olha, que Agar teve um filho e Agar era escrava. O filho que Agar teve, ela não era livre, ela era uma escrava. O filho de Agar, então, era um escravo. E ele faz uma comparação, dizendo que a lei era Ismael, filho de Agar. Mas a promessa era Sara, que teve o filho Isaque. Então ele pega Ismael como obediente como a lei, debaixo da obediência da lei, e Isaque debaixo da graça, da promessa, né? Então Isaque era filho da promessa e Ismael era filho da lei. E ele vai dizendo, olha, a escrava é maior do que a livre. Ele está dizendo, a escrava Agar tinha mais autoridade que Sara, que era livre. A Agar era escrava de Sara. E Sara era a esposa de Moisés. Então, quem tinha, por hierarquia, Sara estava acima de Agar. Sara estava acima de Agar, porque Agar era escrava, e Sara era esposa de Abraão e era livre. Então o filho de Sara recebeu a promessa de Deus, e o filho de Agar, que era Ismael, estava debaixo da lei. Então, ele está dizendo o seguinte, que antigamente, antes da vinda de Cristo, todos nós estávamos na posição de Ismael, obedientes à lei, para que as nossas transgressões fossem controladas, para que os nossos pecados fossem pagos mediante a sangue de um animal. Um animal pagava a culpa que nós tínhamos, né? Um animal inocente pagava pelos meus pecados. Agora veio o filho da promessa, o filho de Sara. E quem era o filho de Sara? Jesus Cristo, na figura de quem? De Isaque. Então agora, quando veio Jesus Cristo, veio o filho da promessa, você não tem mais necessidade de andar segundo a lei, mas tendo fé no filho da promessa, tendo fé no filho daquela que é livre, você deixa de ser escravo para se tornar livre também. E é isso que ele está dizendo, vocês estão livres da escravatura, da escravidão.
Por quê? Porque se vocês creem em Cristo, vocês já não são mais escravos, mas agora vocês já são filhos da pessoa que é livre. Vocês saíram da escravidão e foram para a liberdade. Então ele faz um comparativo entre Sara e Agar, entre Ismael e Isaac, filho da promessa e outro filho da lei, filho da escrava e filho da livre. Então está dizendo, vocês eram escravos, agora vocês são filhos da livre. Vocês eram Ismael, agora são Isaac. Porque Isaac era filho herdeiro da promessa de Deus, na pessoa de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas: não voltem a praticar velhas leis, porque se vocês voltarem a praticar velhas leis, vocês estarão se tornando filhos da escrava novamente, vocês estão se tornando escravos. E é isso que Paulo estava dizendo. Então, queridos, o que nós aprendemos com isso? Não é por prática de lei, não é porque eu vou fazer boas obras que Deus vai me justificar, não é porque eu dou comida aos pobres que Deus vai me justificar, não é porque eu faço bem que Deus vai me justificar. Porque muitas pessoas falam assim: eu faço bem a todas as pessoas, por isso eu vou para o céu. Não é por fazendo bem que você vai para o céu, mas é obediência à fé em Cristo Jesus. Você não vai para o céu fazendo boas obras. Você não vai para o céu fazendo boas obras. Você vai para o céu tendo fé em Cristo Jesus. Se você que crê que em Cristo você foi salvo, que Ele veio para salvar você, para redimir você dos seus pecados, que Ele foi morto pelos seus pecados, que o sangue dele te purifica de todo pecado. Se você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador, e que se você não precisa de mais nenhum intermediador entre você e Deus, a não ser Cristo, você já não é mais escravo, mas você é filho de Deus. Por quê? Pela prática da lei? Por fazer boas obras? Não, por apenas acreditar na promessa de Abraão, por acreditar que Cristo é Deus, que Cristo morreu pelos seus pecados e você foi salvo por intermédio do sangue de Cristo. E é isso que te justifica. Não é obedecendo, é fazendo boas obras que você vai para o céu. Lembra daquele ditado? De boas intenções o inferno está cheio? Pois é, tem muita gente que acredita que fazendo boas obras ele vai para o céu. A palavra de Deus é bem clara: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê em Cristo está salvo, quem não crê já está condenado. Amém? Então esse é um outro entendimento, é uma outra forma de aprendermos com os Gálatas o que deve ser feito. Gálatas nos ensina muito a respeito de fé, de sacrifício, né? E de promessa de Deus. Então até o próximo vídeo, onde estaremos tratando do capítulo 5 e do capítulo 6, para a gente finalizar o nosso estudo sobre os Gálatas. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Deus, agradeço a Ti, ó Pai, por esse entendimento da palavra do Senhor, e peço que esse vídeo chegue ao coração e mente de todos aqueles, ó Pai amado, que precisam ouvir a palavra de Deus e que procuram ter um entendimento melhor da Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus todos eles venham receber de Ti esse entendimento, essa graça maravilhosa. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Jesus os abençoe.